Bom dia a todos, que Jesus nos envolva nesse momento, que os amigos espirituais possam nos instrumentalizar para que a gente possa refletir Humberto de Campos com a nobreza que Humberto tem. Bom dia aos nossos internautas e bom dia a todos. No texto de hoje, Humberto de Campos vai nos falar sobre o desdobramento. E aí, o que é desdobramento? Para alguns que não sabem, mas eu sei que muitos aqui sabem disso, mas vamos só relembrar. O desdobramento espiritual, também conhecido como projeção astral, é uma faculdade anímica, isto é uma manifestação própria do espírito encarnado. Então, é utilizado apenas as suas habilidades psíquicas, que Kardec vai chamar lá no Livro dos Espíritos, emancipação da alma. Nós somos espíritos e nós temos essas propriedades. Cada vez que a gente, como na música, o aprendiz, nós somos aprendizes. Então, nós estamos desenvolvendo essas capacidades, né? Nossas. Então, o desdobramento, ele é algo anímico, é do espírito, é nosso. Aquele que já tem essa percepção de desdobrar, que é deixar o corpo físico e ir com esse corpo astral para o plano espiritual. Mas ele se torna mediúnico quando existe um outro espírito que utiliza este médio e vai fazer esse desdobramento, vai trabalhar com o médio desdobrado, né? Então, Humberto de Campos nos traz hoje o transporte revelador. E aí Humberto de Campos começa assim o seu texto. Jovelino Soares é o nosso personagem do texto de hoje. Então, Jovelino Soares, na sua vida calma de interior, vamos pensar no interior de Minas, aquela coisa bem tranquila, né? Desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas. Não desprezava a pequena oficina mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era mais ou menos o patrão de si mesmo. Então ele tinha uma oficina mecânica. E, entretanto, não se furtava às prosas longas com os amigos. Raro o cliente que, em trazendo máquinas a conserto, não lhe ouvisse extensas narrativas de casos pessoais. Andava impressionado, sobretudo, com os fenômenos de desdobramento. Então, Humberto vai nos falar deste fenômeno. E aí, é um texto muito, como todos de Humberto de Campos, muito instrutivo, reflexivo e muito bom. E Humberto continua. Colecionava apreciável bagagem literária. Então, ele lia muito, ele tinha conhecimento. Nesse ramo dos conhecimentos espiritualistas, e lamentava que as suas faculdades incipientes, novas, começando, né, lhe não proporcionassem os grandes voos. Então, ele queria mais. Ele queria desdobrar e ver o espaço, ver o plano espiritual. No entanto, dia e noite procurava efetuar a tendame. Tendame quer dizer, ele tentava fazer os desdobramentos. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham a cata de chaves ou parafusos, lá estava Jovelino, em concentrações reiteradas no aposento íntimo. Então ele se retirava, tinha um aposento já próprio. Fernanda, abre os olhos e fique atenta à palestra, viu? Então ele ficava ali,
deitava e ia fazendo as suas experiências para adquirir o desdobramento. Queria, a qualquer preço, realizar os transportes de grande envergadura. Então, ele queria fazer muitos desdobramentos. À noite, esquivava-se ao serviço humilde do bem. Porque, então olha aqui, ele esquivava, ele não ia para o serviço do bem. Porque não se contentava em confortar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores ou reconfortantes, nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam às nossas doutrinárias. Ele não queria isso, ele só queria se desdobrar. Então ele estava com aquele pensamento, só isso. Dava preferência às tentativas mais vastas. Não se haviam verificado importantes desdobramentos com sensibilidade diversas. Então ele não via que ele poderia fazer isso em outras áreas, mas ele, só queria isso. Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Então, era um ser que estudava muito, mas porque ele estava nesse objetivo de fazer esse desdobramento, de adquirir esse desdobramento. E aí, continuando, Humberto de Campos nos diz assim: por vezes, a esposa dedicada chamava-o a melhores raciocínios e dizia assim: Jovelino, não será mais razoável que te consagres ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Chego a afligir-me por tua saúde. Creio que é muito justa a tua aspiração de maiores edificações espirituais. Contudo, suponho que deves metodizar os teus esforços neste plano, sem descurar os deveres que conduzem com a paz de nosso lar. Mas Jovelino não queria nada, não queria ouvir ninguém. O marido, com expressão quase rude nos olhos frios, murmurava com tédio: ora essa, que falta à nossa casa? E concluía resmungando: como sempre acontece, não me podes compreender. A companheira voltava humilde a novos argumentos, evidenciando enorme ternura. Não me refiro às suas experiências, no sentido de condená-las. Conheço o valor da espiritualidade e não me internaria em considerações descabidas. Não posso, porém, aprovar os excessos a que te vens entregando desde algum tempo. Então a esposa procurava abrir os olhos de Jovelino. Não nos falta pão à mesa, todavia escasseia a nossa tranquilidade doméstica. Teus hábitos estão fundamentalmente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou conveniência. Então ele queria fazer, mas estava sem regra, sem disciplina, que Manu chamou tanto a atenção de Chico: disciplina, disciplina e disciplina. E aí Jovelino, todavia, não a deixara terminar, não deixou nem a esposa terminar, e falou assim: ignoras acaso meus propósitos? Perguntou irritado. Desconhecer os poderes do homem
que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica, espera obter os grandes transportes em breves dias. Então, Jovelino queria que já alçar voos altos e para os grandes planetas, já com a evolução mais além, né? Ver os espíritos superiores. E aí continuou Humberto. E numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava de olhos parados, fixo na imensidade azul que se podia divisar além da janela aberta. Desdobrar-me, ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade dos outros seres. Oh, que ventura poderá ser igualada a essa? Como tudo será então mesquinho neste mundo aos meus olhos. Olha só, a Jovelino. Ele achava, ele queria ver as grandes, o que é superior. E não dava importância o que estava perto dele, o que era do seu dia a dia, da sua vida. Queria destaque. Como? Queria destaque. Queria destaque, isso. Então, continuando, Humberto de Campos diz assim: a esposa afastava-se do visionário, que era Jovelino, né? Ele estava visualizando muito além, procurando disfarçar as torturantes preocupações que lhe ralavam a alma sensível. E, por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se nas atitudes de reconhecimento, num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. Então ele estava fazendo as coisas metódicas, sempre querendo o mais, sem observar a sensibilidade que a mediunidade e mesmo os fenômenos anímicos precisam. A situação permanecia nesta altura quando, em noite de enorme esgotamento das energias físicas, o nosso amigo Jovelino foi arrebatado a um sonho deslumbrante. Então, Jovelino estava dormindo e a gente dormir é um desdobramento. E aí ele foi nesse desdobramento natural, né? Que todas as noites nós fazemos. Todas as noites nós desdobramos. Nós deixamos os nossos corpos na cama e vamos alçar voos em outras paragens. Mas isso vai depender do nosso dia a dia. Porque aonde nós vamos quando dormimos depende do dia que nós tivemos. Se a gente sintonizou durante o dia com coisas boas, nós vamos para esses locais maravilhosos que Jovelino queria. Mas se nós sintonizamos durante o dia com energias negativas, a gente xingou, a gente fez hábitos negativos, quando a gente deixa o corpo, vai para os lugares tenebrosos. E aí, Jovelino, vamos ver o que aconteceu nesse sonho de Jovelino, nesse desdobramento natural. Sentia-se, afinal, em prodigioso desdobramento. A região a que apontara em voo célere coroava-se de infinita beleza. Tudo o que ele queria, né? De infinita beleza. Palácios de neblina dourada fugiante a seus olhos, extasiado no cume de um monte adornado de luz,
contemplava a cena, admirando a maravilha e humilde genuflexão. Ele estava refletindo toda aquela beleza que ele deslumbrava ali. Leve ruído anunciou a presença de alguém que parecia procurá-lo com interesse. O generoso benfeitor espiritual que se adiantava mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou com doçura fraternal: Jovelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que viesses até aqui e estou pronto a atender-te. Que deseja do Senhor com impulso tão forte? Porque ele estava pedindo, né? Ele estava implorando, porque ele queria fazer isso, queria desdobrar. E ele foi aceito. Tudo que nós pedimos, e Jesus já nos esclarece sobre isso, tudo que pedis em prece, a gente tem. Por isso que a gente precisa saber como pedir, né? Porque muitas vezes a gente pede algo que não é bom para nós, nem para a nossa evolução. E nós vamos continuar o texto de Humberto de Campos. Sentindo-se vitorioso, o interpelado retardiu. Valoroso emissário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo, na terra, no dia a dia dele. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu: mas já fizestes as experiências que a terra te oferece nesse sentido? Olha só, o emissário perguntou se ele já fez as experiências do dia a dia, da terra. As nossas reflexões, o nosso crescimento é aqui, é no dia a dia, é no cadinho nosso. É naquela coisinha que a gente não dá muita importância, lá com o filho, com o marido, com alguém que é difícil na nossa vida. É isso que importa. E aí continua Jovelino no seu desdobramento. És um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Continua o mensageiro, né? Pode ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, administrar, obedecer ou servir simultaneamente. Então, o mensageiro espiritual perguntava isso a Jovelino, se ele estava fazendo tudo isso aqui no seu dia a dia. Vamos ver o que Jovelino nos responde. Jovelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu de relance a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e obtemperou, dizendo assim: conheço, porém, pessoas que se desdobram sem tão grandes preocupações. Ele disse: mas eu conheço outros médios que não têm essa preocupação e eles vai para o espaço, desdobra, faz muitos trabalhos, e era isso que Jovelino queria. Em geral, respondeu-lhe o emissário com solicitude: nem todos os frutos são colhidos na época adequada e quase sempre os frutos verdes são presas de crianças que os utilizam desastrosamente. Ante a observação justa que consubstanciava em um feixe de ensinamentos felizes, o visitante da esfera espiritual voltou a dizer, tentando explicar-se: talvez não tenha sido bastante claro. O que desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. Então Jovelino achou que o mensageiro não tinha entendido.
E aí ele procura ser mais claro, né? Já efetuaste, porém, o aprendizado dessa natureza que o mundo te proporciona? Encontras-te senhor de semelhante aquisição? Como te transportas da alegria para a dor, da saúde para a enfermidade, da união para a separação, do conforto para as dificuldades? E aí, né? Quando chega o cadinho, como é que a gente se comporta? A gente vai fazendo assim, exigindo de Deus que eu sou o melhor, que preciso receber tudo de bom, porque tudo para mim. Que Deus está sendo injusto comigo? Né? Será que nós nos comportamos assim? Ou nos comportamos com resignação na hora que a prova nos chega? De orarmos e confiar em Deus que tudo vai ser de acordo com a bondade do Pai. Porque se o Pai é amor, Ele quer o melhor para nós. E aí Jovelino continua, o emissário continua, guardas em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias como em serviço à sua vontade e o seu amor? O espírito terrestre não conhecerá os transportes sublimes sem essa preparação justa. Então o mensageiro disse a Jovelino, se você não se preparar no dia a dia, tendo todo esse aprendizado da vida, você não vai conseguir fazer o desdobramento que você quer. E Jovelino, continua Humberto de Campos, Jovelino Soares, ficou atônito, ficou parado, porque ele não esperava que era isso. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. O generoso mensageiro, percebendo-lhe a confusão natural, acariciou-lhe a fronte com inexcedível bondade e falou brandamente. Então o mensageiro viu a bondade que Jovelino tinha. Ele realmente queria fazer o bem. Então foi lá, passou a mão na sua fronte e com todo o amor, com todo o carinho, com Jovelino, disse assim: teus serviços, entretanto, não estão perdidos. Fixa atenção, porque te conduzirei neste momento à melhor região em que te podes manter com benefícios. Mais tarde, poderás atravessar os vastos domínios de outros mundos. O sistema solar exporá aos teus olhos maravilhas indescritíveis. Mas a solução do problema é igual ao da escada ou da montanha. É preciso equilibrar-se ao subir. Então, agora vamos puxar para a nossa vida. Como o emissário fez aqui com Jovelino. Ele queria tanto, ele queria realmente desdobrar. Mas o emissário mostrou a ele, primeiro é preciso o equilíbrio no nosso dia a dia, da nossa vida. A gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa andar observando o que a vida está nos dando, o sofrimento que nós temos, as dificuldades, e procurando maneiras de equilíbrio para lidar com as nossas provas e expiações
do nosso dia, da nossa vida, da nossa encarnação. Então, olha o que o emissário disse, é igual a escada ou a montanha, porque quando a gente sobe a escada, a gente não sobe correndo. Se a gente vai subir a montanha, e se ela for íngreme, a gente não vai subir lá de uma vez, a gente vai subir com cautela, com cuidado, estudando a cada lugar onde a gente vai colocar o pé, para que a gente não caia, a gente não chegue, quando estiver próximo do topo da montanha, a gente descer de qualquer jeito, não é verdade? Então, continua o nosso querido Humberto de Campos. O lugar a que serás agora conduzido não é tão luminoso e, todavia, possui a sua beleza peculiar. É a zona compatível com a tua posição atual, mesmo porque bem sabes que não se pode trair a classificação gradual da natureza. A natureza não dá salto. Jovelino não poderia ir para lugares mais elevados se ele não galgou aqui na encarnação. Por isso, nós precisamos nos melhorarmos moralmente para que a gente possa, como Jovelino queria, ir para os planos da luz. Mas a luz de cada um de nós fazemos aqui na encarnação. Nós nos iluminamos quando no dia a dia aprendemos como nós realmente somos, esse aprendiz do amor. Então, no dia a dia, na nossa dificuldade, é aprendizado do amor. Quando nós estamos servindo ao próximo, quando nós estamos olhando as nossas dores e tirando as lições dessas dores, nós estamos sendo este aprendiz do amor. No entanto, se consegues ver como se torna necessário, encontrarás aí numerosas maneiras de enriqueceres as tuas faculdades. Olha só, o emissário diz: se você olhar o seu dia a dia, se você procurar perdoar o outro, ser tolerante, indulgente, ser compreensivo, se colocar no lugar do outro, você está ajudando a você mesmo e vai ser fácil no seu objetivo. Reconhecerás as diversas potências que permanecem a serviço de tua iluminação. Não esqueçamos, meus irmãos, que nós somos espíritos. E espíritos que vivemos não este momento, já vivemos várias outras reencarnações. Temos potenciais na alma, que muitos dos nossos potenciais estão guardados, porque nós não precisamos nessa encarnação, porque nós reencarnamos e tem um objetivo para a gente, aquilo que a gente já ganhou, está lá guardado, é nosso, mas aquilo que nós precisamos aprender é a dificuldade da agora que faz esse aprendizado. Então nós somos seres espirituais, nós somos espíritos, nós devemos nos conscientizarmos disso, que nós somos espíritos. E aí quando o emissário nos diz, reconhecerás as diversas potências, nós somos potências nas nossas almas, nós podemos fazer e muito. E mais ainda, lembremos que nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina dentro de cada um de nós, por sermos criaturas do Criador. Jovelino exaltava: a seu ver,
ia, enfim, descortinar os segredos do céu. Tudo que Jovelino queria. Não seria naturalmente arrebatado às constelações mais altas. Contudo, seria levado às regiões de sublime surpresa. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme: vamos. O mecânico experimentou indefinível sensação de deslocamento. Já pensou? Se sentiu logo arrastado. Quando o mensageiro disse vamos, vup, e lá vai o espírito. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Olha que sensação, vup, na luz. Daí, a momentos, acordou violentamente no leito. Entenderam aqui? O lugar que o mensageiro levou foi voltar ele para o corpo. Ele voltou para o corpo. Esse era a viagem. Porque, se vocês prestaram bem atenção, o mensageiro foi bem claro. O que ele precisa é estar no dia a dia, fazendo o que deve, para alcançar estes voos que serão mais lá na frente. Como interpretar a visão inesquecível? Qual se fora auxiliado por benfeitores intangíveis, começou a fixar a atenção em si mesmo. E olhem que Jovelino aprendeu a lição lá do sonho, do encontro com o mensageiro. Olha só, ele começou a fixar a atenção nele mesmo. Começou a se observar o seu dia a dia, as suas atitudes, os seus vícios, e se melhorar. Contemplou, aí Jovelino continua, Humberto continua aqui. Jovelino contemplou os pés e meditou os benefícios que deles poderia auferir. Olha os nossos pés, não é? Que beleza a gente ter os pés. Os pés, a gente lembra o poema que Divaldo declama, de Amélia Rodrigues. Aí os pés a gente pode ir, eu não vou declamar porque eu não sei. Aí os pés nos leva para ali, Ave Maria, mas é tão bom que eu em casa eu faço tanta coisa que parece ligeirinha, né? Como sempre. E aí continua Jovelino refletindo as lições. Deteve-se no exame das mãos. Olha, as nossas mãos, quantas belezas nós podemos fazer com as nossas mãos. E refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. A gente abraça alguém, a gente pega a mão do outro, a gente acaricia, a gente faz uma comida gostosa para aquele a que a gente ama, não é? Ou aquele que a gente quer servir, aquele que esteja passando fome. A gente dá um alimento, a gente cuida de plantas. Olha quantas coisas, quantas belezas a gente faz com as nossas mãos. A gente dá o melhor de nós através de um passe. A gente ameniza as dores do outro. O abraço, eu disse no início, o abraço, a carícia, tudo isso faz com as nossas mãos. E continua Jovelino nas suas reflexões. E refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. E os olhos? Ah, os nossos olhos, não é? A gente pode ver a beleza da vida, a gente pode ver a beleza da natureza que Jesus fez toda para nós. A gente pode ver o outro, aquele que a gente ama, né, Nil? A gente pode ver os filhos e o sorriso, e os primeiros passos dos filhos. A gente pode ver aquele que está lá na cama precisando de cuidado. Quanta beleza a gente pode ver os nossos olhos, quantos nossos olhos são úteis. Eu acho uma das provas mais difíceis. É a prova de você vir com a cegueira. Mas é. Só tinha
Pois é, quando a gente vê os cegos e outra coisa, eles fazem muito, porque a natureza, Deus é tão inteligente, tão maravilhoso, que quando tira um desses órgãos, amplia todos os outros sentidos. Mas vamos continuar no texto de Humberto de Campos. E ele continua dizendo assim: não conseguiria com eles realizar o trabalho de seleção perfeita da verdade de modo a se afastar de todo mal? Então, com os olhos, a gente sabe que aquilo não é bom, que aquilo é o mal, a gente pode se afastar, né? Com os olhos. E os ouvidos, os nossos ouvidos, nós podemos ouvir a beleza dos passos, a beleza de uma música, a beleza do outro, a beleza daquele que nós amamos. Como é bom ouvir tantos sons. E Jovelino continua na sua reflexão dizendo assim sobre os ouvidos: não seria justo convertê-los em arquivos de prudência e sabedoria? Então, é bom a gente saber o que escuta. E nós podemos pegar e ouvir só aquilo que a gente quer. Nós temos essa capacidade. Então, a gente ser prudente e sábio naquilo que a gente quer ouvir. Ouvir as coisas boas, as coisas belas. E Jovelino passou a revista as faculdades comuns, que é esses sentidos que nós temos: o olfato, a audição, a visão, o tato. Ele passou, que esses sentidos que nós fazemos o contato com aqui na nossa encarnação. Os outros sentidos nossos, a gente faz essa conexão com o plano espiritual através dos nossos chakras. E Jovelino passou a revista a todos os comuns, identificando-lhe o valor que até então desconhecera. Ele não dava valor a essas coisas, mas ele ouviu e ele aceitou a mensagem que o mensageiro levou para ele. Não seria elas as potências preciosas concedidas por Deus para o bem de sua iluminação? Então, Jovelino começou a refletir. O que o mensageiro disse era essa lição. E essa lição também é para nós. As potências que nós temos é nesse sentido. A gente pode ver, ouvir, falar, não é? A gente pode usar nossas mãos, o nosso sentido, através do nosso tato. Extremamente reconhecido, parecia tocado de uma vibração nova. Claro, ele renovou a sua vibração. Ele entrou em outra vibração agora, porque ele sintonizou, ele a aceitou. É preciso, é necessário que a gente aceite. Que muitas das vezes nós não aceitamos o sofrimento, a gente não aceita a mediunidade. Por mais que a gente esteja dizendo, eu estou aceitando, eu estou vendo, mas não está aceitando a mediunidade. Quando a gente aceita, fica mais fácil. As dores diminuem. A gente entra na sintonia da luz e a gente anda num caminho melhor. Não conseguiu permanecer no leito por mais tempo. Ele estava lá fazendo essas reflexões todas na sua cama, mas ele se inquietou e levantou. E enquanto a esposa e os filhinhos repousavam, levantou-se, abriu a janela. O sopro da madrugada penetrava a habitação, a sua casa, em baforosas frescas, aquele vento saudável, fresquinho, maravilhoso. As últimas estrelas tornavam-se mais pálidas, porque o dia estava começando a chegar.
O sol começava a despontar. O cântico repetido dos galos chamava os seres à atividade cotidiana e toda a natureza figurou-se-lhe em marcha jubilosa. O nosso amigo, experimentando intraduzível emotividade, sentiu estranha atração para a vida e para o trabalho. Seu coração descobrira uma revelação poderosa. É porque trocou aqui, não foi? Compreendeu que a região divina, compatível com a sua posição espiritual, a que fora conduzido por um emissário do Cristo, era o seu próprio corpo terrestre. Né? Que a gente descobriu antes, de Jovelino. Agora Jovelino descobriu que o emissário puxou ele, levou e pam, ele chegou no corpo dele, tomou aquele choque e acordou. Era o emissário que quis dizer a ele: olha, a região que você deve desdobrar é o seu próprio corpo, é o dia a dia, viver melhor, viver alegre, ser amável com as pessoas, não xingar, não blasfemar e ser grato a Deus o tempo todo. E que nós devemos ser desse jeito. E Jovelino continua: era aí mesmo que poderia descortinar, era o seu próprio corpo. Então ele está aí. Era aí mesmo que poderia descortinar belezas sem conta, infinitas possibilidades de iluminação. Então é a lição que Humberto nos traz nesta manhã maravilhosa para todos nós. Os desencarnados também estão aqui. Nós devemos nos iluminar agora, quanto nós estamos a caminho, né? Nós estamos a caminho da grande evolução. E só nos iluminaremos no nosso dia a dia, tendo a vontade de crescer, de lutar conosco mesmo, contra os nossos vícios e nos melhorarmos a cada dia, praticando bem a cada instante. E Humberto continua: o nosso amigo, experimentando intraduzível emotividade, quando ele descobriu ali, porque ele estava reflexionando toda aquela lição que ele recebeu, sentiu estranha atração para a vida e para o trabalho. Seu coração descobrira uma revelação poderosa, compreendeu que a região divina, compatível com a sua posição espiritual, a que fora conduzido por um emissário do Cristo, era o seu próprio corpo terrestre. Era aí mesmo que poderia descortinar belezas sem conta, infinitas possibilidades de evolução. E assim sejamos nós, nessa lição reflexiva de Humberto de Campos, nesta manhã. Um abraço fraterno a todos e aos nossos queridos internautas. Muita paz.